Boa tarde, ouvintes do programa A Palavra Verdadeira. Gostaria de agradecer aí, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade de estarmos falando sobre a Palavra de Deus e nosso querido irmão Natanael Camurça, que nos convidou a estar a pregar a Palavra de Deus. Quero ser grato por tudo, porque reconhecemos que se não fosse a poderosa mão de Deus, seria impossível estarmos pelo menos aqui com ou vocês ouvindo esta voz neste rádio, na sua casa, no seu lar, no seu carro, aonde você estiver. É a mão de Deus, a qual nos possibilitou falarmos um pouco sobre a palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de falar essa tarde sobre um tema chamado O Verdadeiro Tabernáculo. Alguns dias atrás falamos sobre como identificar a genuína igreja de Jesus Cristo. E hoje eu quero falar sobre o verdadeiro tabernáculo. E para isso, gostaria de ler 1 Crônicas, capítulo 17, a partir do verso 1, que diz assim: Sucedeu, pois, que morando Davi, já em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu que na mesma noite a palavra de Deus veio a Natã dizendo: Vai, dize a Davi o meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, porque todas as partes por onde andei, todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentaste o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que foste chefe do povo de Israel. E estive contigo por toda a parte por onde foste. Diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome grande no meio da terra. E ordenei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite em seu lugar e nunca seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os filhos da perversidade o delimitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei os juízes sobre o meu povo de Israel, assim abaterei todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos teus dias, isto é, depois da sua morte, para que ireis a teus pais, suscitarei da tua descendência, pois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Ele me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E eu serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não retirarei dele, como tirei daquele que foi antes de ti. Isso se referindo a rei Saul. Amém? Vamos fazer um minutinho de oração. Senhor Deus, pedimos, Deus, que a porção da palavra a qual aqui foi lida, Senhor, possa ser nos direcionada através do teu Santo Espírito e possa convencer também os corações dos ouvintes, Pai, que estão nas suas casas, talvez estão no trânsito, estão nos seus carros, aonde estiverem, um ouvinte, Deus, que o Senhor toque com teu Espírito Santo, que o Senhor, Deus, faça a tua obra, Pai. Usa-nos, Deus, na tua presença. É o que te pedimos, no nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Então, como eu disse, eu gostaria de falar sobre o verdadeiro tabernáculo. Tabernáculo nada mais é do que uma casa, né? A casa de Deus. Porém, o tabernáculo não é uma casa fixa, não é um templo. O tabernáculo era uma casa móvel que armava-se de tenda. O tabernáculo era feito de materiais simples, de madeira, de peles de ovelhas, peles de animais, não é isso? A Bíblia nos mostra que o tabernáculo nada mais é do que uma tenda, do que uma casa edificada para que Deus pudesse, para que o povo pudesse adorar a Deus, para que quando o povo estivesse atravessando o deserto, eles armassem aquele tabernáculo, quando a nuvem, que era o sinal que guiava o povo de Israel até a terra prometida, parasse, era o sinal, era a hora de Deus agir, de Deus falar com aquele povo. E a Bíblia diz que quando armavam-se o tabernáculo, a Bíblia nos mostra que a glória da Shekinah, a presença de Deus, habitava naquele tabernáculo.
templo nada mais é do que uma casa fixa de Deus, uma casa de tijolos, seja de pedra, seja do que for, uma casa fixa. Este é o templo. Igreja, como aprendemos nos últimos dias, é um ajuntamento de pessoas ou os chamados para fora. Então, veja bem, tabernáculo é a casa móvel de Deus, templo é a casa fixa de Deus, não que Deus está fixamente naquela casa, mas que a casa não tem movimento, ela não sai do seu devido lugar. Igrejas são ajuntamentos, são pessoas. Amém? Então Deus manifestou a Moisés há milhares de anos atrás. E se compararmos a mais ou menos 1400 anos antes de Jesus, ele dá uma ordem, não é isso, segundo uma visão que Moisés tem, de que pudesse ali, através daquela visão, Moisés relatasse aos construtores para que construísse um tabernáculo, construísse uma casa, conforme aquela visão a qual Deus tinha dado. Esse tabernáculo ele era muito simples, como foi falado, era de pele de animais, e dentro do tabernáculo havia algo mais importante. Não era o tabernáculo, e sim quem estava dentro do tabernáculo ou o que estava dentro do tabernáculo. E dentro do tabernáculo temos algo que poderíamos chamar de utensílios. E os utensílios daquele tabernáculo comunicavam valores importantíssimos para a comunidade de Israel. Os valores que aquilo comunicava, os utensílios comunicavam, eram valores como adoração, valores como purificação, valores estavam ali estampados no coração do povo de Israel, porque eles adoravam a Deus, eles buscavam a Deus, e os utensílios faziam parte daquela adoração. Então, o tabernáculo ou templo, ele era dividido em 3 compartimentos. Era o átrio, que era a parte exterior, o lugar santo, que já era uma parte interior, e o lugar santíssimo, a qual somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para fazer a ritualística que era necessário segundo a lei. Amém? Então, no átrio nós tínhamos pelo menos 2 utensílios. No átrio nós tínhamos pelo menos 2 utensílios. Um era o altar de holocausto e o outro seria a pia de bronze, onde o sacerdote, após oferecer o sacrifício no altar do holocausto, o altar era um lugar em que você colocava o cordeiro que havia de ser morto, e a pia de bronze é onde o sacerdote lavava-se as mãos. Então, no átrio exterior, nós temos ali 2 utensílios. Amém? E esses utensílios serviam para a ritualística do culto, da adoração. Então, sem aqueles utensílios, não havia purificação de pecados, uma vez que a lei exigia tal coisa. Então, nós aprendemos aqui que o átrio é o lugar, fazendo uma aplicação para os dias de hoje, é o lugar em que temos a oportunidade de sermos perdoados através do sacrifício do verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro não era aquele animal literal, mas sim Jesus Cristo, conforme escrito em 1 João capítulo 1, a partir do verso 28. Então, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme disse João Batista. Então, nós temos aqui um espaço para que possamos ser perdoados, e o átrio é o primeiro lugar onde o cristão, quando ele aceita Jesus, ele entra agora no processo de justificação. E então, através desse processo de justificação, seus pecados são perdoados, para que nós possamos nos adentrar no templo de Deus, nos adentrar na presença de Deus. Ora, o átrio santo e santíssimo significa Cristo. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é o lugar mais importante, o caminho é a trajetória, a verdade é a direção para que nós possamos entrar no lugar santíssimo, que é a própria vida. Já no lugar santo, era diferente, era um lugar onde o sacerdote ele trocava suas vestes, e ele, antes de trocar suas vestes, ele tinha que lavar suas mãos na pia de bronze, para que não fosse culpado do sangue daquele inocente cordeiro. Assim, você vai observar que somente após ele lavar suas mãos, entrar no lugar santo, após ele trocar suas vestes salpicadas do sangue daquele inocente cordeiro, para que não se tornasse culpado daquele cordeiro, é que ele poderia entrar uma única vez por ano no lugar santíssimo. Então nós sabemos que Jesus, após a sua morte e ressurreição, a Bíblia diz que quando ele morre, o véu do templo é rasgado, e é exatamente entre a divisão do lugar santo para o santíssimo, nos trazendo liberdade para que através do seu preço, através do seu sacrifício, através do sangue do inocente cordeiro, nós pudéssemos agora ter vida, e vida essa em abundância. Eu quero que você entenda também que havia um lugar chamado Santíssimo, e esse lugar Santíssimo era onde tinha a Arca da Aliança, que tinha uma panela com 12 pães e um castiçal.
Os 12 pães simbolizam os ensinamentos dos 12 apóstolos. O castiçal simboliza os 7 períodos da igreja, que estava ali relacionado em Apocalipse, a partir do verso 3. E nós vamos, do capítulo 3, perdão. E nós vamos entender que todo esse conjunto estava tipificando algo ainda maior. O sumo sacerdote, antes de ele entrar no lugar santíssimo, ele precisava estar santificado, ele precisava estar na pureza do espírito, ele precisava ter um sino ali, segundo a tradição, nos conta que ele precisava de um sininho e uma corda. Ao entrar no lugar santíssimo, se ele não estivesse na santidade, ele morreria, e já que os sacerdotes não poderiam entrar para tirá-lo, se puxavam-se pelas cordas para que ele ali não ficasse naquele lugar santíssimo, porque o lugar santíssimo requer santidade ao extremo. O lugar santíssimo requer uma vida separada para Deus. Nós aprendemos aqui que um pastor que não guia a igreja no caminho certo, ou seja, na doutrina, na palavra, aquele pastor que não guia o povo, ele morre. Aquele pastor que não, de fato, não é santo, que não se separa, aquele pastor que não busca uma vida em retidão, ele não tem vida, ele está morto. E se um cego guia outro cego, a Bíblia diz que ambos cairão numa cova. Um morto não pode pregar vida. E somente no lugar santo é que fala de vida, porque lugar santo é onde nada morre. Lugar santo, nem mesmo o cordeiro, se lá estivesse, voltaria a viver. Lugar santo é onde a vara de Arão voltou a florescer. Lugar santo é onde aquele pão, aquele maná que descia do céu, que a cada fim de tarde, se não comesse a cada dia, ele apodrecia quando chegasse um novo dia. Lá a Bíblia diz que aquele pão nunca apodrecia. Aprendemos aqui que este é o exemplo de um pastor que deve viver em santidade, deve conduzir a igreja a andar no padrão da palavra de Deus, a igreja aprender até os padrões básicos, porque hoje estamos vivendo um triste período em que a igreja está sofrendo uma crise de identidade como nunca houve na terra. Se você pegar qualquer tipo de religião, posso citar várias, mas só para não rotular aqui, citar duas. Se você pegar Batista e pega Assembleia, como elas surgiram, a sua história linda, a sua história comovente, a sua história cheia do poder, da unção do Espírito, e hoje estão cheios de vaidades, estão parecendo Jezabéis, parecendo mundanos. Por quê? Porque perdeu-se a glória e acabou-te. A glória se foi. Estamos vivendo em períodos em que a liderança tem morrido. E se a liderança está morto, é um sinal em que os seus ensinamentos serão mortos. Então veja que o plano do diabo é acabar com a adoração de um cristão, independente da forma. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós reconhecemos e vemos à luz das escrituras que Jó sacrificava animais para ele e seus filhos. O que o diabo fez? A primeira atitude do diabo foi matar, foi destruir os seus animais, para que Jó não pudesse ter uma adoração e nem sacrificar pelos seus filhos. Quando nós vamos para os dias do rei Nabucodonosor, nós vamos ver algo contrário. Nós vamos ver que o rei roubou os utensílios do templo. Assim, roubando esses utensílios, não havia como fazer sacrifício pelo pecado, perdão dos pecados. E eu disse que os utensílios comunicavam valores importantes, como sacrifício, como santidade, como perseverança. E o diabo é expert em fazer com que você, ao ir ao culto, ele rouba os utensílios da tua adoração. Você vai para o culto, em vez de adorar a Deus, você apenas assiste culto em vez de cultuar. Em vez de você louvar a Deus, você apenas canta. Deus, ele está nos mostrando esta tarde que você pode ser vítima de Satanás estando ainda assistindo cultos de segunda a segunda. Porque Deus não importa quantas vezes você vai ao culto, mas sim se o teu coração está de portas abertas para ouvir a sua palavra. Então observe, a Bíblia vai nos trazer à tona, em Marcos capítulo 15, verso 38, que houve um véu que separava o lugar santo do santíssimo, a qual foi rasgado, nos dando acesso. Agora, a pergunta que eu faço, queridos ouvintes, a pergunta que eu faço esta tarde é: de que nos adianta a oportunidade de entrarmos no lugar santíssimo se ainda não nos santificamos no átrio? De que nos adianta a oportunidade de entrarmos no lugar santíssimo se ainda nem sequer nos santificamos para que pudéssemos entrar no lugar santo? Para que nem sequer nos santificamos para que pudéssemos entrar na presença de Deus?
Quantos estão indo às igrejas? Quantos estão em casa, estão fazendo coisas que não devem, estão mentindo, estão comprando e não pagando, são crentes mentirosos, dizem que servem a Deus, dá glória a Deus e aleluia na igreja e xingam o esposo, a esposa, filhos que não respeitam os pais, sabe, uma vida suja. Nós precisamos entender que essa vida de hipocrisia não serve para um cristão, para um lar cristão, e nós devemos ser os verdadeiros tabernáculos de Deus. Nós deveríamos ser as casas de Deus, porque Paulo diz que nós somos o templo de Deus, nós somos o tabernáculo de Deus, porque o Espírito de Deus é que deveria habitar em nós. Por que eu digo deveria? Porque Deus não habita em templos sujos, Deus não habita em casas sujas, Deus precisa lavar, Deus precisa purificar, e para que ela esteja lavada, para que ela esteja purificada, você agora, depois disso, precisa abrir a porta para que ele possa entrar, porque a Bíblia diz que quando a casa estava lavada, a casa está lavada, a casa está varrida, quando a casa está pura e adornada, a Bíblia diz que não havendo morador, Satanás olha e vê a casa limpa, adornada, mas você não abre a porta para Jesus entrar, e o diabo vem e a sua situação chega a ser pior. Por isso que vemos pessoas que após se converter, vivem até uma vida mais ou menos, melhor em alguns aspectos, mas com os anos ele se torna pior do que foi antes de se converter teoricamente. Por quê? Porque as suas vidas nunca foram abertas as portas para que o Espírito da transformação, isto é, o Espírito Santo, pudesse de fato entrar no coração do homem e fazer morada. O rei da Babilônia começou a brincar com os vasos, os utensílios da casa de Deus. O rei da Babilônia, ao entrar, irmãos, e roubar ali os utensílios da casa de Deus, ele começou a festejar, a usar os utensílios de maneira profana, a fazer uma festa, um bacanal. O diabo, quando rouba a adoração verdadeira de um crente, de um cristão, o seu culto fica um culto profano, o seu culto é um culto de murmuração. Quando alguém prega uma palavra exortativa, aquela pessoa diz: aquele culto ali, aquele pastor estava pregando ali em cima de mim, aquele irmão não sabe nem pregar, aquela irmã estava só com aquela roupa, sabe? Você começa a profanar um lugar que deveria ser para adorar, porque os utensílios foram roubados. Satanás começa a brincar com os vasos de Deus, Satanás começa a brincar com os utensílios, com a adoração, e ele começa a rir, começa a gargalhar quando você diz que vai para a igreja com a Bíblia como um hipócrita e a vida ainda vive suja e imunda. Sabe, nós precisamos reconhecer o dia que estamos vivendo. Precisamos reconhecer que precisamos da salvação nos dada através do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus hoje vai restaurar a vida, se você crer. Jesus hoje nos convida a dar o nosso melhor. Jesus hoje tem nos dado uma oportunidade de consertarmos. Arrependei-vos. Nós somos tabernáculos de Deus. Nós somos a casa de Deus. Números capítulo 9, verso 15, diz assim: e no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo e sobre a tenda testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, de noite havia aparência de fogo. Sabe, irmãos, o tabernáculo de Deus, que somos nós, quando aceitamos Jesus, sabe, quando o tabernáculo é levantado, quando a presença de Deus realmente está no coração de um homem, está na presença verdadeiramente de Deus, é como uma aparência de fogo, é como uma aparência de um cristão verdadeiro, é como a presença de Deus sobre aquele tabernáculo, e de noite é uma coluna de fogo trazendo clareza àqueles que estão em trevas, e durante o dia, na fadiga do dia, é uma sombra trazendo refrigério a todos aqueles que estão fadigados pelo pecado. Sabe, assim é um cristão que está na presença de Deus. E quando o tabernáculo foi levantado, estava rodeado desta glória da Shekinah, rodeado da presença de Deus. Os judeus começaram a achar que Deus do templo era o templo. O povo começou a adorar o templo e não a Deus do templo. Assim como nos dias de hoje, as pessoas dizem: eu sou assembleiano, eu sou batistano, e eles falam com tanto prazer o que são, o templo que estão, que denominação estão, e esquece do Deus do templo. E ele diz: não, a minha religião, a doutrina é essa, a minha religião, a doutrina é essa, e esquecem do Deus do templo. Sabe, estamos vivendo exatamente nos mesmos períodos, praticamente os mesmos erros que o povo começou no passado, porque não reconheceram que o tabernáculo de Deus é apenas um instrumento para que Deus possa usar. Nós somos apenas instrumentos. E hoje nós vemos tempos em que a teologia tem ofuscado o poder de Deus, a glória de Deus. Quando lemos São João capítulo 2, a partir do verso 19, que diz assim:
E Jesus respondeu e disse-lhe: derrubai este templo, e em 3 dias levantarei. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram o que disseram e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Sabe, irmãos, se nós não observarmos que o verdadeiro templo é, de fato, o nosso coração, e quando Deus se manifesta em carne, o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, manifesta no templo chamado Jesus Cristo, porque não foi feito por mãos humanas, e a Escritura a qual lemos em Crônicas capítulo 17, a qual Deus diz: eu serei por pai e ele me será por filho, seu reinado durará para sempre, está nos mostrando que Jesus é o verdadeiro tabernáculo de Deus. Em Jesus vemos o próprio Deus habitando em plenitude. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, conforme Colossenses capítulo 2. Ele é a expressa imagem do Deus invisível, conforme Colossenses capítulo 1, Hebreus capítulo 1, 3. Sabe, irmãos, então nós vamos observar que o rei Nabucodonosor, quando ele destrói os utensílios do templo de Deus, ele não destruiu o templo. Sabe, é pessoas que vivem com saúde, pessoas que vivem as suas vidas, vão para a igreja, mas a sua adoração está longe de Deus, porquanto nem sequer conhece quem é o Deus que eles seguem. Nós estamos vivendo neste triste período, mas precisamos buscar uma verdadeira adoração. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. João 4, a partir do verso 20 ao 24. Então observe que Jesus deixa bem claro no capítulo 18, do versículo 20 de Mateus: porque onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então a adoração verdadeira está ali, Jesus reunido no meio deles, mas o povo hoje está preocupado porquanto não sabe como é a adoração genuína, não sabe nem sequer as doutrinas que devem seguir, não sabe nem quem é o seu próprio Deus. Sabe, a verdadeira adoração nos traz um sentimento de andarmos em espírito e em verdade, e toda oração verdadeira produz humilhação. Eu vou repetir: toda adoração verdadeira produz humilhação da parte de quem adora. O zelo e santidade, sinceridade da parte daquele quem adora. Não existe adoração verdadeira para hipócritas. Não existe adoração verdadeira para aqueles que querem ser superiores. Não existe adoração verdadeira para aqueles que passam por cima das Escrituras. Não existe adoração verdadeira para aqueles que não aceitam a exortação. Adoração verdadeira, a verdadeira adoração é sempre em espírito, porém a falsa adoração é sempre em carne e em mentira. É sempre aquela adoração que você não precisa isso, as vestimentas não precisam mudar, esses hábitos não precisa. É aquela adoração falsa, uma adoração que o eu ainda está falando mais alto do que as Escrituras. E eu quero que você entenda: a verdade está muito mais em falta na vida das pessoas do que a espiritualidade. E parece um termo paradoxal. A verdade está muito mais em falta na vida das pessoas do que a espiritualidade. Por quê? Porque existem muitos irmãos espirituais, mas são mentirosos. Existem muitos irmãos que jejuam, irmão, mas são mentirosos, falam falsas profecias, pregam doutrinas mentirosas e falsas, mas são pessoas espirituais, são pessoas que oram, passa de 2 horas orando, jejua 24 horas, mas são extremamente mentirosas. Ser espiritual está ligado a buscar as coisas espirituais, mas o ser verdadeiro está ligado a uma luta contra a mentira que existe em você, que existe em mim. O ser espiritual está relacionado à busca a Deus, que é espiritual. Mas o ser verdadeiro está em busca de lutar contra a mentira que há em nós. O nosso próprio eu, nosso próprio ego é a maior mentira que já existiu. Nós, homens, somos potencialmente a maior mentira que já existiu. Quando você adora em verdade, você não justifica a Deus os seus erros, você confessa os seus erros. Esse é um verdadeiro adorador. Mas o hipócrita é aquele que não aceita, é aquele que ao falar: olha, você está fazendo isso, o outro é um acusador pior do que Satanás e dizia: você também está fazendo aquilo, porque são hipócritas, porque são pessoas que nunca nasceram de novo. A verdadeira adoração fala de verdadeiro adorador, fala de uma verdadeira adoração, fala de um homem humilde, fala de sentimentos verdadeiros, fala de humilhação, de sinceridade. Muitos dizem: Jesus é o meu Deus. Muitos dizem: meu Senhor. Muitos dizem: Senhor, eu te adoro. Vamos adorar, vamos buscar e vamos fazer o ciclo de oração. Hoje é a campanha de oração. Vamos, sabe? Mas tudo isso é uma mentira. Tudo isso é uma vida falsa. Tudo isso é uma vida é uma capa de aparente verdade. Mas, sabe, é um
espírito de mentira por trás de tudo aquilo. Por quê? Porque as nossas práticas são profanas. Estamos no culto julgando as pessoas, olhando as roupas que às vezes sujas, às vezes rasgada, às vezes o irmãozinho que só tem uma sandália de uma cor e outra de outra, sabe? Estamos ainda com um velho sentimento, com um velho homem, com um velho caráter de um homem que ainda precisa nascer de novo. O tabernáculo de Deus é transformado pelo Espírito de Deus, mas o tabernáculo do homem é morada de Satanás. Então precisamos saber quem de fato mora em nós. Por isso Deus procura os verdadeiros adoradores. Pedro era um verdadeiro adorador. 2 Pedro capítulo 1, verso 13. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com demonstrações, sabendo que em breve hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já tem revelado. Mas também procurei com toda a ocasião, depois da minha morte, que tenhais lembrança destas coisas. Pedro deixa claro que Deus havia de revelar a ele, que Deus havia revelado a ele, que ele haveria de morrer, que ele haveria de deixar aquele tabernáculo de carne. Mas Paulo também diz que se o nosso tabernáculo de carne se desfizer, nós já temos um tabernáculo celestial preparado. Esse não é para todos, isso não é para religiosos, mas apenas aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Aqueles que vivem a obra de Deus, aqueles que buscam ganhar almas para Deus, aqueles que buscam viver em harmonia, em espírito e em verdade. Jesus disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. A gente precisa ir ter com ele. Se você está cansado dessa vida suja e imoral, venha hoje dar um passo para Jesus. O diabo não pode te deter, o diabo pode te acusar, o diabo pode até te segurar, mas se você é um tabernáculo vivo de Deus, é certo que aquele que começou a boa obra, ele terminará. O que nós precisamos é reconhecer o dia que estamos vivendo, reconhecer os nossos erros. A Arca da Aliança era o maior símbolo do tabernáculo. A arca é a palavra de Deus. E Jesus é a própria palavra que desceu do céu, conforme São João capítulo 6. Então o que nós estamos precisando? Precisamos de Jesus. Não perca a sua oportunidade. É hoje. Estamos precisando ter um encontro real com Deus. Estamos precisando deixar essa religiosidade. Estamos precisando voltar à palavra de Deus. Estamos precisando ser confrontados pela palavra de Deus, até sermos chacoalhados e derramar toda a lama do pecado que ainda está em nós. Se você não se disponibilizar a ser lavado pelo poder do sangue de Jesus, você não passa de um hipócrita. Siga o padrão da palavra. Queridos ouvintes, essa palavra, por mais que possa parecer dura, é necessário nos dias de hoje para que nós possamos nos voltar a Deus. Na última pregação de Moisés, ele levantou as mãos e disse: eu tenho a favor de vós bênção e maldição, vida ou morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Hoje estamos diante de um culto de julgamento. Nós, na condição de pregadores, temos que combater o pecado. Se você está congregando em algum lugar, se você congrega em alguma igreja, seja ela onde for, busque sinceridade, busque andar na palavra de Deus. E você, pastor, você, pastora, que diz estar na frente de um rebanho e não prega a palavra, um dia os teus pecados estarão ao teu alcance, diante de você no dia do juízo final. Cuidado! Cada um de nós que nos detemos a pregar o Evangelho, que viemos também viver o Evangelho. As Escrituras nos dizem que todo aquele que profere o nome do Senhor, que aparte-se da iniquidade. Então eu agradeço por essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus.